Algo mudou. A velocidade em que os eventos proféticos estão se cumprindo acelerou drasticamente. Coisas que estudiosos da Bíblia esperavam acontecer ao longo de décadas estão acontecendo em meses. Profecias que pareciam distantes estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E o que é mais assustador é que a maioria das pessoas não persegue. Elas continuam suas vidas como se nada estivesse acontecendo, como se vivêssemos em tempos normais. Mas não estamos. Estamos nos momentos finais da história humana como a conhecemos. O relógio profético não está apenas correndo, está acelerado. E cada dia que passa nos aproxima do clímax que a Bíblia predissesse há milhares de anos. Nas últimas semanas, eventos que sozinhos seriam significativos aconteceram simultaneamente. Israel e nações árabes em conflito crescente, terremotos em lugares incomuns, sinais celestiais que desafiam explicação, tecnologia permitindo o controle global da humanidade, apostasia se espalhando em igrejas, perseguição de cristãos intensificando e manifestações sobrenaturais sendo relatadas ao redor do mundo. Não é um sinal aqui ou ali, é convergência de múltiplos sinais, todos ao mesmo tempo, todos aumentando em intensidade e frequência. É exatamente o padrão que Jesus descreveu quando falou sobre os últimos dias. Nos próximos minutos, vou mostrar sinal por sinal como as profecias estão se cumprindo agora. Vou revelar a velocidade assustadora da aceleração e vou explicar o que isso significa para você pessoalmente e o que você precisa fazer imediatamente. Fique até o final, porque esta pode ser a mensagem mais importante que você ouvirá em toda a sua vida. Não estamos nos aproximando do fim. Estamos no fim. O tempo acabou e Jesus está voltando muito mais cedo do que até mesmo os estudiosos mais otimistas imaginavam. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre tudo. Vamos começar documentando sistematicamente a aceleração. Jesus usou a analogia das dores de parto para descrever os sinais dos últimos dias. Mateus 24, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores. E como funcionam as dores de parto? Começam espaçadas e fracas, mas à medida que o nascimento se aproxima, ficam mais frequentes e mais intensas. Contração após contração, mais rápidas, mais fortes, até que finalmente o bebê nasce. É exatamente o que estamos vendo com eventos proféticos. Por séculos, sinais eram esporádicos. Décadas passavam entre eventos profeticamente significativos. Mas no século XX, a frequência começou a aumentar. Israel foi reestabelecida em 1948. Jerusalém foi retomada em 1967. A União Europeia formou-se gradualmente. Tecnologia começou a avançar exponencialmente. Mas ainda havia espaço para respirar entre eventos. Ainda parecia que tínhamos tempo. Mas nas últimas 2 décadas, especialmente nos últimos 5 anos, a aceleração tornou-se inegável. Eventos que deveriam levar anos para se desenvolver estão acontecendo em semanas. E agora, nas últimas semanas e meses, a velocidade é vertiginosa. Vamos categorizar os sinais e ver a aceleração em cada categoria. Primeiro, sinais geopolíticos centrados em Israel. Ezequiel 38 lista nações específicas que atacarão Israel nos últimos dias. Por décadas, estudiosos diziam que essas nações precisariam primeiro se alinhar, que levaria tempo para a coalizão se formar. Mas em questão de anos, não décadas, vimos Rússia estabelecer presença militar na Síria, fronteira norte de Israel. Irã desenvolver capacidade militar e declarar abertamente hostilidade contra Israel. Turquia se virar do Ocidente e se aproximar de Rússia e Irã. E nas últimas semanas, conflito real eclodiu entre Israel e Irã. Mísseis foram lançados, alvos foram atingidos, retaliações começaram. A profecia de Ezequiel não é mais possibilidade futura, está acontecendo agora, e a velocidade da escalada é assustadora. Do que era a Guerra Fria para a Guerra Quente em questão de dias. Analistas políticos estão chocados, mas estudantes da Bíblia não estão surpresos. Estão apenas atordoados com a velocidade. Segundo, sinais relacionados ao templo. Por 2000 anos, não havia templo em Jerusalém, e estudiosos debatiam: como pode haver templo quando muçulmanos controlam o monte do templo? Como pode haver sacrifícios quando não há estrutura?
Por décadas parecia impossível. E então, em anos recentes, preparações começaram a acelerar. O Instituto do Templo criou todos os utensílios. Sacerdotes foram treinados. Novilhas vermelhas foram criadas. Arquitetos desenharam planas. E então, nos últimos meses, o impossível aconteceu. Acordos políticos que pareciam inviáveis foram feitos. E o terceiro templo foi inaugurado. Sacrifícios foram reiniciados. Do impossível para realizado em tempo recorde. E agora todas as profecias que requerem templo funcionando podem se cumprir. Daniel 9, versículo 27, sobre o anticristo cessando sacrifícios. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, sobre ele se assentando no templo. Apocalipse 11, sobre o templo sendo medido. Tudo agora é possível. E aconteceu mais rápido do que qualquer um imaginava. Terceiro, sinais tecnológicos. Apocalipse 13 descreve sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem marca específica. Por séculos, isso parecia ficção científica, impossível de implementar. Mas nas últimas 2 décadas, tecnologia explodiu. Internet conectou o mundo. Smartphones colocaram computadores nos bolsos de bilhões. E agora, nos últimos anos, vemos implementação acelerada de exatamente as tecnologias necessárias. Moedas digitais de Banco Central sendo testadas em múltiplos países. China já implementou. Europa está avançando. Estados Unidos está desenvolvendo. Dinheiro físico está sendo eliminado. Tudo será digital. E quando é digital, é rastreável, é controlável, pode ser desligado com um clique. Identificação biométrica está se tornando padrão, reconhecimento facial, impressões digitais, escaneamento de retina e agora tecnologia de implante sob a pele, microchips que podem armazenar informação médica, financeira, identificação. Algumas empresas já oferecem isso para funcionários, voluntariamente por enquanto, mas a infraestrutura está sendo construída. E quando o anticristo assumir, tudo o que ele precisará fazer é tornar obrigatório. O sistema da besta não é mais teoria futurista, é realidade presente, e foi implementado em velocidade recorde. Quarto, sinais celestiais e naturais. Lucas 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Jesus profetizou sinais celestiais, e estamos vendo aumento dramático. Luas de sangue em datas profeticamente significativas. Eclipses solares cruzando a América em padrão de cruz. Meteoros e asteroides passando próximos da Terra com frequências sem precedentes. E fenômenos que cientistas não conseguem explicar. Luzes no céu, objetos voadores não identificados sendo reconhecidos por governos. E na Terra, desastres naturais estão aumentando. Terremotos mais frequentes e mais fortes. O anel de fogo do Pacífico está extremamente ativo. Vulcões que estavam adormecidos por décadas estão despertando. Furacões e tufões mais intensos. Inundações devastadoras. Secas prolongadas. Incêndios florestais de escala sem precedentes. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso está acontecendo simultaneamente, e a frequência está acelerando. Quinto, sinais relacionados a conhecimento e viagem. Daniel 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Correr de uma parte para outra. Antes do século XX, a maioria das pessoas nunca viajava mais de 100 quilômetros de onde nasceram. Agora, bilhões voam ao redor do mundo regularmente. Conhecimento multiplicado. Por milênios, conhecimento humano dobrava a cada século ou mais. Agora, dobra a cada ano, ou em algumas áreas, a cada mês. Descobertas científicas estão acelerando exponencialmente.
Inteligência artificial avançou mais nos últimos 5 anos do que nos 50 anteriores. Tecnologia genética, computação quântica, nanotecnologia, todas avançando em velocidade vertiginosa. Isso não é apenas progresso humano, é cumprimento profético. Daniel disse que no tempo do fim, conhecimento se multiplicaria, e está acontecendo exatamente como profetizado. E a velocidade é assustadora. Sexto, sinais de apostasia na igreja. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia, abandono da fé, deve preceder a revelação do anticristo. E estamos testemunhando a apostasia em escala massiva. Denominações inteiras abandonando doutrinas bíblicas fundamentais. Igrejas enormes pregando o evangelho diluído que não salva. Pastores negando o nascimento virginal, ressurreição física, exclusividade de Cristo. E a velocidade da deterioração é chocante. Igrejas que há 20 anos pregavam a Bíblia, agora abraçam ensinos que contradizem diretamente as Escrituras. E isso não é lento e gradual, é rápido e dramático. Geração inteira de jovens cristãos está abandonando a fé porque nunca foi ensinada verdadeiramente. 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo chegou, e chegou rapidamente. Sétimo, sinais de colapso moral. Romanos 1 descreve espiral descendente da sociedade que rejeita Deus, e vemos cada estágio se cumprindo em velocidade acelerada. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Versículo 28. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Cada versículo descreve estágio de julgamento divino sobre sociedade rebelde. E estamos vendo isso acontecer em tempo real. Valores que eram fundamento da civilização por milênios sendo descartados em décadas, depois em anos, agora em meses. A definição de casamento mudou, a definição de gênero mudou, a definição de verdade mudou. E qualquer um que se apega a valores bíblicos é rotulado como intolerante e bigoto. Isaías 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. É exatamente nossa geração, e a velocidade da inversão moral é sem precedentes. Oitavo, sinais de perseguição de cristãos. Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição de cristãos está aumentando dramaticamente ao redor do mundo. No Oriente Médio, cristãos estão sendo martirizados em números recordes. Na África, igrejas inteiras estão sendo massacradas. Na Ásia, particularmente na China e Coreia do Norte, cristãos enfrentam prisão e tortura. E agora, o Ocidente, que por séculos foi bastião do cristianismo, está se voltando. Cristãos estão perdendo empregos por se recusarem a violar consciência. Estão sendo processados por pregar a Bíblia. Estão sendo censurados em plataformas sociais. E a trajetória é clara: perseguição aberta está chegando ao Ocidente. E a velocidade da mudança é chocante. Do que era sociedade amplamente cristã para a sociedade hostil ao cristianismo em uma geração, e está acelerando. Nono, sinais econômicos. Tiago 5, versículos 1 a 3, advertem sobre acúmulo de riqueza nos últimos dias e julgamento que virá. E vemos desigualdade econômica em nível sem precedentes. Bilionários têm mais riqueza que nações inteiras, enquanto bilhões vivem em pobreza. Sistema financeiro global está frágil. Dívidas nacionais estão em níveis insustentáveis. Inflação está disparando. E todos sabem que o sistema está quebrado. Analistas falam abertamente sobre inevitável colapso.
E isso criará exatamente o tipo de crise que o anticristo usará para implementar novo sistema econômico global. Apocalipse 6, versículo 6, descreve inflação massiva durante os julgamentos dos selos. 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Comida se tornando extremamente cara. Estamos vendo os primeiros sinais disso agora, e a velocidade da deterioração econômica está acelerando. 10º, sinais de guerras e rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Conflitos ao redor do mundo estão aumentando. Israel e Irã, Rússia e Ucrânia, tensões entre China e Taiwan, instabilidade na Coreia do Norte, conflitos na África. E todos esses conflitos regionais têm potencial de escalar para confronto global. E a velocidade da escalada é alarmante. Do que eram tensões diplomáticas para conflitos militares em questão de semanas. E com armas modernas, qualquer desses conflitos pode rapidamente se tornar devastador em escala global. A humanidade nunca esteve tão próxima de guerra em múltiplas frentes simultaneamente. E isso cria exatamente o caos que pavimentará caminho para a líder global que prometerá paz, o Anticristo. Então, quando olhamos para todos esses sinais juntos, o padrão é inegável. Não é um ou dois eventos isolados. É convergência de múltiplos sinais, todos se cumprindo simultaneamente, todos aumentando em frequência e intensidade. E a velocidade da aceleração é o que deveria nos fazer perceber: o tempo acabou. Não temos décadas, não temos anos, podemos não ter nem meses. Lucas 21, versículos 25 a 28, descrevem esta convergência e dão instrução crucial. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando estas coisas começarem a acontecer, não quando terminarem, quando começarem. E elas começaram, estão acontecendo agora, e nossa redenção está próxima. Mas há outra dimensão da aceleração que precisamos entender. Não é apenas que eventos estão acontecendo rapidamente. É que o tempo literal parece estar se comprimindo. 2 Pedro 3, versículo 8 diz: Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus existe fora do tempo, ele não está sujeito às suas limitações. E há momentos na história bíblica onde Deus comprime ou expande tempo para seus propósitos. Josué 10, versículos 12 a 13. O sol parou no céu por quase um dia inteiro, tempo literal foi alterado. 2 Reis 20, versículo 11. A sombra do sol retrocedeu 10 graus, tempo reverteu. E há evidências de que algo similar está acontecendo agora. Pessoas ao redor do mundo relatam sensação de que dias passam mais rápido, que semanas voam, que meses se tornam borrão. Não é apenas percepção subjetiva de pessoas ocupadas. É fenômeno global que pessoas de todas as idades e ocupações estão experimentando. E alguns cientistas notaram anomalias em medições de tempo. A rotação da Terra está se comportando de forma incomum. Dias estão medindo frações de segundo mais curtos. E enquanto isso pode parecer insignificante, sugere que algo está mudando no próprio tecido da realidade temporal. E isso se alinha com profecia. Jesus disse em Mateus 24, versículo 22, E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os dias da tribulação serão abreviados, encurtados, para que alguns sobrevivam. Isso sugere que Deus tem controle sobre o tempo e pode manipulá-lo para seus propósitos.
E se dias podem ser abreviados durante a tribulação, é possível que Deus esteja acelerando o tempo agora, comprimindo eventos para trazer rapidamente o cumprimento do seu plano. O que deveria levar décadas está acontecendo em anos. O que deveria levar anos está acontecendo em meses. E o que deveria levar meses está acontecendo em semanas. Não apenas porque eventos estão acontecendo rapidamente, mas porque o próprio tempo pode estar sendo acelerado sobrenaturalmente. É teoria? Sim, mas é teoria que se alinha com experiência coletiva de bilhões e com precedente bíblico de Deus alterando o tempo. E há outra consideração profética crucial, a parábola da figueira. Mateus 24, versículos 32 a 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira é comumente interpretada como Israel. O brotar da figueira é o restabelecimento de Israel como nação em 1948. E Jesus disse que a geração que visse isso não passaria até que todas as coisas se cumprissem. Quanto tempo é uma geração? Salmo 90, versículo 10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. 70 a 80 anos. Israel foi reestabelecida em 1948. 76 anos se passaram. Estamos no limite da geração. E se Jesus estava falando literalmente, então tudo deve se cumprir antes que essa geração termine. E isso significa muito em breve. Talvez nos próximos anos, possivelmente meses, o tempo está acabando, literalmente. Então, o que você deve fazer? Como deve viver sabendo que as profecias estão se cumprindo mais rápido do que imaginávamos e que literalmente não há tempo a perder? Primeiro, e absolutamente crítico, você precisa garantir sua salvação agora, não amanhã, não próxima semana, agora. João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Não conhecimento intelectual, mas fé salvadora? Você reconhece que é pecador que merece julgamento? Você crê que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou? Você está disposto a entregar sua vida completamente a Ele? Se sim, então clame a Ele agora. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confesse, creia, seja salvo. Não há tempo para hesitar. O arrebatamento pode acontecer hoje, e se acontecer antes de você ser salvo, você enfrentará a tribulação. Não arrisque sua eternidade. Decida agora. Segundo, se você já é cristão, viva em santidade radical. Não cristianismo casual, não obediência seletiva, mas santidade absoluta e urgente. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Examine sua vida. Há pecado não confessado? Confesse agora. Há relacionamentos quebrados? Reconcilie agora. Há desobediência? Arrependa-se agora. Não há tempo para adiar santificação. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Leve isso a sério. Crucifique a carne, mortifique o pecado, viva em pureza, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e você quer ser encontrado fiel. Terceiro, evangelize com urgência desesperada. 2 Coríntios 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora é o tempo, não há garantia de amanhã. Pessoas ao seu redor estão perecendo, familiares, amigos, colegas, vizinhos. Quantos deles conhecem Jesus? Quantos estão prontos para o arrebatamento?
Se acontecer hoje, eles ficarão para trás, enfrentarão a tribulação, e muitos morrerão sem salvação e passarão eternidade separados de Deus. Você pode fazer diferença. Suas palavras podem salvá-los. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregue agora, hoje. Não deixe para amanhã. Não espere momento perfeito. Fale, testemunhe, compartilhe o Evangelho, com ousadia, com urgência, com amor. Vidas eternas dependem disso. E o tempo acabou. Quarto, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Oração não é opcional, é essencial, especialmente agora. Ore por você mesmo, por santidade, por força, por fidelidade. Ore por seus entes queridos, por salvação, por proteção espiritual. Ore pela igreja, por avivamento, por resistência ao engano. Ore pelos perdidos, por olhos abertos, por corações quebrantados. Ore por Israel, por proteção, por reconhecimento de Messias. E ore para que o Senhor volte logo. Apocalipse 20, versículo 20. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esta deve ser oração constante do seu coração. Maranata, vem, Senhor, logo, porque estamos prontos, e o mundo precisa de você. Quinto, ajuste suas prioridades radicalmente. Se realmente estamos nos dias finais, coisas que consumiam seu tempo e energia, de repente não têm valor. 1 João 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo está passando, literalmente. Então, por que investir em coisas temporais? Acumular riquezas terrenas? Para quê? Quando Jesus voltar, não terão valor. Buscar fama e reconhecimento? Para quê? Tudo isso passará. Construir império neste mundo? Para quê? Será deixado para trás. Invista no eterno, almas, crescimento espiritual, obediência a Deus, reino de Deus. Essas são as únicas coisas que permanecerão. Mateus 6, versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ajunte tesouros celestiais, enquanto ainda há tempo. Sexto, vigie constantemente. Marcos 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Você não sabe quando Jesus voltará. Pode ser hoje, pode ser esta noite, pode ser enquanto você assiste este vídeo. Então vigie, esteja atento aos sinais, reconheça o cumprimento profético e viva cada momento em expectativa. Não com ansiedade neurótica, mas com expectativa alegre, porque quando você é de Cristo, o retorno dele não é ameaça, é promessa, é esperança, é redenção. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança bem-aventurada. Viva com ela. Deixe que ela motive você. Deixe que ela purifique você. Deixe que ela sustente você. Sétimo, não tenha medo. Lucas 21, versículo 26, fala de homens desmaiando de terror. O mundo terá medo, mas você não precisa, porque você pertence a Jesus. E ele prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu, e você, nele, também venceu. Então não tema, não entre em pânico, não desespere, confie. Deus está no controle. Seu plano está se cumprindo perfeitamente, e você está seguro nas mãos dele. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se Deus é por você, nada pode prevalecer contra você. Nem tribulação, nem perseguição, nem morte, porque nada pode separá-lo do amor de Cristo. E, finalmente, mantenha a perspectiva eterna. Sim, eventos são sérios. Sim, tempo está acabando. Mas para cristãos isso não é tragédia, é glória vindoura. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Qualquer sofrimento agora é temporário, mas a glória é eterna. 2 Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Leve e momentânea. Mesmo que seja intensa agora, é temporária. A glória é eterna e está vindo, muito em breve. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é a nossa esperança, este é nosso futuro, e está mais próximo do que nunca. É o fim. As profecias estão se cumprindo mais rápido do que imaginávamos. A aceleração é inegável, e o tempo acabou. Você está pronto? Conhece Jesus? Está vivendo para Ele? Está vigilante, porque Ele está voltando. E pode ser hoje. Não desperdice mais um momento. Não viva mais um dia em desobediência ou frieza espiritual. Acorde, arrependa-se, acredite, obedeça e espere. Porque o Rei dos Reis está voltando. E quando vier, você quer ser encontrado fiel. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixe seu comentário sobre os sinais que você está vendo. Compartilhe este vídeo urgentemente. Todos precisam saber. Inscreva-se e ative notificações. E, acima de tudo, prepare-se, porque o fim chegou e Jesus volta logo.